Muito bem, então começou a gravação, tá? Para todos que estiverem assistindo a essa live ou a gravação dessa live, tá? Do cursinho Pré-ENEM de Biologia do Polivalente, aí realizado pelos bolsistas, né? Vitória e também Roger da UENG, do curso de Ciência Biológica. Então, agora, gente, a aula de vocês, tá? Fique à vontade. Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai resolver com vocês esses exercícios, né, que tratam das evidências evolutivas, que a gente falou na última aula. Questão 1. A teoria da evolução, apesar de apresentar uma grande quantidade de evidências que afirmam sua veracidade, ainda é alvo de muitas discussões. Um dos fatos que confirmam a evolução diz respeito à presença de estruturas atrofiadas, que recebem o nome de: letra A, órgãos análogos; letra B, órgãos homólogos; letra C, órgãos vestigiais; ou letra D, sobe um pouquinho para me ler, ou a letra D, apêndices. Aí vocês têm uns minutinhos para responderem. Então, a resposta é a letra C, que são os órgãos vestigiais. Então, aqui, essa questão, né, fala sobre os órgãos vestigiais, como está falando o enunciado, né? Eles, no geral, principalmente nós humanos, eles são atrofiados, né? Ou seja, tipo assim, eles não têm função. Apesar de nos herbívoros eles terem a função. Geralmente, nos exercícios, vocês vão encontrar sempre essa palavra atrofiados e vai estar sempre relacionado com órgãos vestigiais, porque, no geral, quando eles são mencionados, é essa característica da atrofia que está mais presente. Por isso, vocês sempre vão encontrar atrofiados relacionados com órgãos vestigiais. Então, a resposta é a letra C. Questão 2. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, nós podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marca a alternativa incorreta. Então, essa questão é sobre a paleontologia. Letra A. Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das atuais. Letra B. Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Letra C. Com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu. Letra D. Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação com carbono 14. Ou a letra E. Nem todos os seres que morrem tornam-se fósseis, uma vez que uma série de condições especiais é necessária para que a fossilização aconteça.
A resposta correta, então, né, no caso que é incorreta, é a letra B. Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Ela está errada por quê? Porque o registro fóssil, ele é um conjunto de fósseis. Então, ele não é totalmente completo e ele tem muitas falhas. E aqui fala que ele não tem falhas, né, e dá para ver claramente a evolução. Então, não dá para ver claramente a evolução, porque essas falhas acabam atrapalhando um pouco de ver esse processo claramente da evolução. Então, essa que é a alternativa incorreta por isso. Vamos para a próxima. Questão 3, também é paleontologia. A paleontologia é o ramo da ciência que estuda os fósseis. O termo fóssil vem do latim fossilis e está relacionado com o verbo cavar, que em latim fodere, que significa retirado por escavação. Classifica as afirmativas a seguir com verdadeiro ou falso. Número 1. Fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar dos anos. Número 2. Qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado um fóssil. Número 3. A fossilização está relacionada com as condições do local e características morfológicas do organismo. Número 4. As emissões radioativas de elementos como carbono e urânio auxiliam na determinação da idade de um fóssil. Então, a sequência correta é letra A, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra B, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Letra C, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Ou a letra D, todas verdadeiras. A resposta, então, seria a letra C. Verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. A número 1, ela está correta. Os fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar dos anos. Porque, no caso, como eles são fósseis, né, as principais características deles ficam conservadas. Então, com o passar dos anos, vai ficar preservado sim. Por isso que está correto. A número 2, qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado um fóssil. Ela está errada porque não é qualquer vestígio que a pessoa acha que é realmente um fóssil. Por isso que tem que ser verificado. E para ser um fóssil realmente, aquele vestígio ou o resto, igual está falando aí, ele tem que ter mais de 11 mil anos. Então, por isso que ela está errada. A número 3. A fossilização está relacionada com as condições do local e características morfológicas do organismo. Está correta, porque está sim relacionado ao local e as características de algum determinado organismo, tanto que a fossilização fica melhor, mais bem vista, né? Quando tem as partes duras conservadas, ao invés daquelas partes moles de organismo. Então, depende sim do local e das características que aquele organismo tem. A 4. As emissões radioativas de elementos como carbono e urânio auxiliam na determinação da idade do fóssil. Também está correta, porque com isso a pessoa pode contabilizar, né, que é calcular
essas emissões, para poder saber quantos anos o fóssil tem. E esse processo é chamado de datação. Vitória, Oi. só um minutinho antes de você começar a quatro. É, esse processo de datação, depois, se vocês quiserem saber mais, eu recomendo vocês dar uma pesquisadazinha, que esse é um tema bem interessante, já que eles usam o decaimento dos elementos radioativos para determinar a idade. Quanto mais decaído tiver o elemento, mais velho ele é. Pode continuar aí, desculpa ter te parado. Questão 4. Em relação às evidências da evolução biológica, é correto afirmar que, letra A, um órgão vestigial como a apêndice vermiforme no homem não é evidência da evolução, porque é uma estrutura atrofiada e sem função aparente. Letra B. A pata dianteira de um cavalo e a asa de um morcego constituem evidência da evolução, porque são estruturas homólogas, apesar de o cavalo ter perdido os dedos, enquanto no morcego estes só foram mantidos como alongados. Letra C. A asa de uma ave e o élitro, que é a asa dura de um besouro, podem ser considerados como evidência da evolução, porque são estruturas análogas, que possuem origem embriológica diferente. Letra D. Os fósseis constituem uma evidência da evolução, porque mostram que os organismos atuais são mais especializados e mais adaptados que os extintos. Letra E. A embriogênese, ela é uma evidência da evolução, porque mostra célula-ovo, evolui para mórula, blástula, grástula e embrião, que finalmente evolui para o indivíduo adulto. Você vai responder, Roger? Vou. Acho que o Thiago. Estava esperando o Thiago responder, mas acho que ele. Ele Nessa... respondeu letra C. Ah, tá. Nessa você acertou, Thiago. É a letra C. Eu escolhi essa pergunta porque ela é difícil. Por quê? Porque ela tá cheia de pegadinha. Órgãos vestigiais, sim, são evidência da evolução, mas a explicação dele da letra A está errada. A B, a pata dianteira do cavalo também é uma evidência de evolução, só que os dedos ainda estão lá, eles só assumiram outra forma. Então a explicação dela está errada. A letra C é a que está certa, que tem a evidência e a explicação dela está certa. A letra D e a letra E é a mesma coisa. Tem essas pegadinhas. Tem a evidência real, mas a explicação da evidência está errada. Que no Enem, eles gostam muito de fazer isso, porque o Enem é uma prova para te cansar. Então, como é muita coisa para ler, na hora que você está fazendo, depois de já ter feito uns 2 cadernos, você chega aqui, você acaba passando batido nesses detalhes pequenos. Pode passar para outra, Vitória.
Questão 5. No Brasil, diferente de outros países ocidentais, a teoria evolutiva tem sido posta em xeque por grupos religiosos que apontam a ausência de provas do surgimento dos seres vivos no planeta, segundo defendeu Darwin em seu famoso livro A Origem das Espécies. Considerando esse tema, são evidências da evolução. Número 1. Os vestígios fósseis de seres vivos que ficaram preservados em rochas e outros materiais, indicando a existência de organismos no passado diferentes dos atuais. Número 2. Características homólogas entre espécies, como a asa do morcego e o membro anterior humano, que apesar de terem funções diferentes, apresentam a mesma origem evolutiva, indicando que tais espécies são relacionadas do ponto de vista filogenético. Número 3. Órgãos vestigiais, como a apêndice vermiforme, que apresenta tamanho reduzido e ausência de função no homem, mas é maior e funcional em diferentes espécies de mamíferos, indicando ancestralidade comum. Número 4. A comparação de genomas de algumas espécies de macacos e do homem, apontando mais de 98% de similaridade, o que demonstra parentesco evolutivo próximo entre si. Estão corretas letra A, número 1, 2 e 3 apenas. Letra B, 2 e 3. Letra C, 2, 3 e 4 apenas. Letra D, 3 e 4 apenas. Ou a letra E, 1, 2, 3 e 4. É, muito bem. Essa é a letra E mesmo. Todas as 4 afirmações estão corretas. Eu não vou ler as afirmações de novo, mas só de saber que todas estão corretas já ajuda a dar uma estudada. Que assim, caso aparecer alguma na prova que a explicação esteja incorreta, já está mais fácil vocês pegar qual que é. Pode passar. Questão 6. Ao se observar a natureza, é possível se deparar com diferentes animais capazes de voar, como diferentes insetos, pássaros e mamíferos. Esses animais, eles possuem asas adaptadas à função de voar e têm origens embrionárias diferentes, sendo assim denominadas órgãos análogos. A adaptação evolutiva a modos de vida semelhantes leva organismos pouco aparentados a desenvolver formas corporais análogas. Esse processo é denominado de letra A, recombinação genética, quer dizer, recombinação gênica. Letra B, teoria sintética da evolução. Letra C, seleção natural. Ou letra D, convergência evolutiva. Nessa aqui é a letra D, convergência evolutiva, já que exerce a mesma função, mas chegaram lá de formas diferentes.
os peixes elétricos, que a gente tem a, a elétrica, nós temos a arraia, a tuvira, são todos peixes que manipulam um certo nível de eletricidade, mas chegaram nesse ponto de formas diferentes, seguindo caminhos diferentes. Portanto, se você tocar no peixe elétrico, naquela enguia elétrica, tem lá mais pro lado da Amazônia, você tem um choque brabo. Já a raia, você pode pôr a mão na frente dela, que é onde está a posição que libera eletricidade, que não vai acontecer nada com você, que ela usa a eletricidade para poder identificar na água suja onde é que está o alimento dela. Essa questão aqui eu também escolhi por ter sido usada no processo seletivo da UENG. Já que a gente é da UENG, eu achei que caberia colocar ela aqui. E quase que ela é a letra C, porque é algo que eu sempre vou falar e vou continuar falando. Em matérias biológicas, você tem que tomar cuidado com os detalhes, que eles colocam alguns detalhezinhos bem pequenininhos ali, que pode mudar qual que é a resposta certa e qual que é a errada. Por isso que é sempre bom dar uma lida na questão e tentar compreender ela. Então, alguém ficou com alguma dúvida? Quiserem perguntar, gente, pode ficar à vontade. Gente, as perguntas aí, né, o questionário foi bastante legal, né, porque, como o Roger e a Vitória falaram, são questões contemporâneas que caem em concurso, né, que eles até tiraram de concursos tradicionais, tanto da UENG quanto do Enem, né, que eles sempre perguntam esse tipo de questões. E se vocês quiserem conhecer mais, façam a dica igual o Roger, né, pesquisar, principalmente a parte do decaimento radioativo, que tem mais a ver com física do que com química, tá? Mas tem muita química que fala de isótopo, tá? De elemento químico e como que ele vai evoluindo e se deteriorando, surgindo outros elementos, tá? Aí, como base do ser vivo, eles utilizam geralmente o carbono 14, tá? Para vocês terem uma ideia. Só que no processo, né, esse carbono 14, ele vai se transformando em outro elemento. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um fóssil lá, por exemplo, 150 milhões de anos, eles não utilizam mais o carbono, eles vão para um outro elemento químico, geralmente até o urânio, para ver exatamente o tempo de meia-vida que levou para decair. Tá? É até interessante essa parte, porque eu estou falando que aí tem a parte de física e química envolvida, tá? Na parte de paleontologia. E uma curiosidade para vocês. Todos os fósseis que estão nesses museus são todos radioativos, tá? Tem um certo nível de radioatividade, por isso que eles passam uma tinta de chumbo nele para meio que proteger quem passa. Claro, a quantidade é muito pequena, não vai te causar problema, mas para um pesquisador que está lá manuseando toda a hora, pode vir causar um problema futuro, mesmo sendo baixa a quantidade de radiação. Porque para você descobrir a idade do fóssil, né, Roger, ele teve que usar radiação. Por isso que ele é radioativo, às vezes um pouquinho, tá? Aí tem esse probleminha, mas as pessoas não vão encostar no fóssil, tudo, tem uma certa distância e tudo, tá? E como você falou, tem essa tinta protetora mesmo que inibe o processo aí de emissão de radiação, tá? Então, meninos, gostaram da live de hoje? Ótimo. Que aí na semana que vem vamos continuar aí com outra turma, tá? E a gente vai postar também uma aula para vocês de química também, para não ficar só biologia, tá? Como a gente só tem mesmo uma pessoa
para dar monitoria de química, ela prefere mais gravar do que ter uma live, tá? Mas ela vai passar para vocês também uma aula de química, tá bom, meninos? Então, eu vou interromper, então, aqui a gravação, se vocês me permitem, tá? E a gente encerra, então, a nossa live de hoje.